Começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras, nos estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. No programa de hoje, a gente fala de literatura, racismo estrutural e o fortalecimento da produção literária de escritoras negras. A nossa convidada é a professora e doutoranda Deise Sacramento, idealizadora da plataforma Diálogos Insubmissos. A partir de experiências pessoais e também profissionais, ela busca novos rumos para a produção literária de mulheres negras no Brasil. Eu sou Vânia Dias, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados, Carla Soraya, da TV Ceará, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, Estela Mari Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Ivna Souto, da Empresa Paraibana de Comunicação, e Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Eu quero agradecer a todas e todos pela participação. Vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Salve, minha irmã Deise Sacramento. Seja bem-vinda. Bom, Diálogos Insubmissos é uma plataforma que busca contribuir para a produção literária de mulheres negras. Como funciona exatamente? Quem pode participar? Olá, Vânia. Muito obrigada por mais essa nossa conversa, mais esse diálogo. Agradecer ao convite da TVE para participar de um programa tão importante quanto o Giro Nordeste, pela oportunidade de poder falar para as pessoas da minha região. Eu estou muito feliz de estar aqui. Então, o Diálogos Insubmissos é uma iniciativa, né, que foi pensada dentro da minha experiência enquanto professora de língua portuguesa no IFBA, que é o Instituto Federal de Ciência, Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, né? Eu era orientadora de um trabalho de PIBIC, em que nós estávamos verificando naquele momento, eu e a orientanda Gilmara Santos de Jesus, que é uma estudante negra do curso de administração, e nós estávamos verificando dados de violência contra mulheres negras, identificados nas avaliações que foram feitas pela Lei Maria da Penha, e dados do IPEA a respeito de como a violência afetava a realidade de mulheres negras nos anos de 2016 e 2017. E nós resolvimos dialogar com esses dados com uma obra que nos é muito cara, que é Insubmissas Lágrimas de Mulheres, da autora Conceição Evaristo, e nós identificamos cenas de violência que são vivenciadas no cotidiano das mulheres negras a partir dessa obra. E para visibilizar os resultados da pesquisa, nós fizemos uma série de encontros com pesquisadoras, mulheres da cena da literatura e de outras áreas do conhecimento, também interessadas na literatura, para discutir esses aspectos de violência a partir dessas obras para o público em geral. E, para nossa surpresa, o público aderiu, foi muita gente aos primeiros eventos, né, Vânia? Você estava lá acompanhando, né? E para nós foi muito importante, né, realizar as atividades e identificar que existia uma carência de espaços em que as mulheres negras estivessem tanto com seus trabalhos acadêmicos, intelectuais, e tanto para um público interessado nessa produção literária. A partir daí, nós realizamos atividades em diversas festas literárias da Bahia e também na Festa Literária de Paraty, né, no Rio de Janeiro, e eventos que são autogestionados. E à medida que nós fomos realizando os eventos, nós fomos percebendo demandas do campo literário e fomos criando produtos, né, que são a editora, o Dialoguinhos, que é uma versão do projeto para crianças e adolescentes, e uma série de outras ações que a gente vem realizando aí nesses últimos quase 6 anos de atividade especificamente e de mulheres negras para um público em geral. Tá aí, muita história, é isso aí. Acompanhei a primeira edição, venho acompanhando sempre. Parabéns, obrigada. Bom, seguimos com o Giro, quero chamar a Carla Soraya, da TV Ceará. O áudio, Carla. Bom, já liguei. Pronto.
Olá, Vânia, meu cumprimento a você, aos colegas de bancada virtual, ao público que nos acompanha e principalmente a Deise, que está conosco nesta noite. Deise, eu sei que você faz uma pesquisa, né, sobre a questão da cena literária protagonizada por mulheres negras. A gente sempre fala mais das coisas negativas, mas eu queria saber, nessa pesquisa, o que foi que te surpreendeu de forma positiva, né? O que mais te deu aí uma garra, uma energia maior para continuar. E como aqui a gente faz 2 ou 3 perguntas numa só, eu queria saber também de você o futuro que você enxerga para a poesia, para a literatura, para essa representatividade no nosso país, diante da sociedade como está atualmente, né, num contexto difícil e pelos últimos acontecimentos parece que está tão racista ou até mais racista ou preconceituosa do que os antepassados. Obrigada, Carla, pela pergunta. Mandar um abraço apertado para o público do Ceará, né? Espero que vocês estejam bem por aí. A sua pergunta ela é muito importante, porque desde o início do Diálogos e Submissos, eu, enquanto professora, pesquisadora e que estive em diversas atividades acadêmicas e literárias, né? A maneira como nós somos convidadas e a maneira como nós somos convidadas, a maneira como nós somos tratadas nos eventos, como os nossos corpos, né, estão ou não estão presentes nos eventos acadêmicos e literários, sempre nos serviu de motivação para fazer o que fosse mais confortável possível, tanto para essa autora, escritora, pesquisadora, que tem um trabalho artístico e intelectual que precisa ser valorizado, mas também para o público. Nós temos diversas manifestações nas nossas redes sociais de como o público sente que as atividades que são geridas pelo Diálogos e Submissos para as mulheres, né, para pessoas LGBTQIA+, é um espaço seguro. E por que é um espaço seguro? Porque é um espaço que valoriza o maior número, né, as maiores possibilidades de diversidade e de formas de expressões artísticas de mulheres negras dentro das atividades que a gente realiza. Então, de alguma forma, o trabalho do Diálogos ele vem para potencializar, respeitar e ressignificar a participação das mulheres negras nas atividades. E nós é que somos as curadoras. Quando eu digo nós, é porque as ações do Diálogos não são desenvolvidas somente por mim. Eu pensei o Diálogos enquanto, né, uma perspectiva metodológica de organização e de realização da atividade literária, mas tem uma equipe muito grande por trás, realizando essas ações junto comigo. Então, por isso que eu falo sempre na primeira pessoa do plural. Existe uma série de mulheres negras que estão também construindo, né, e que ao longo desses 6 anos estiveram conosco nessa construção. E a respeito do futuro, diante da condição racial que nós vivemos hoje no país, eu tenho perspectivas positivas, eu tenho perspectivas animadoras e tenho muitas esperanças, né, prens de vida que nascem do nosso trabalho artístico. Mesmo com toda a violência do processo de escravização de pessoas negras, mesmo com toda a violência que esse país destina para a nossa intelectualidade a partir de um termo cunhado e de uma reflexão cunhada por Sueli Carneiro a respeito do epistemicídio, nós estamos nos organizando, inclusive o Diálogos é uma forma de repensar as nossas existências dentro dos eventos literários, dentro das universidades, porque as nossas atividades contam com a realização de palestras, né? Então a gente tem uma construção de crítica literária e tudo isso protagonizado por mulheres negras, né? Isso gera, inclusive, certo estranhamento, às vezes, do público, porque a curadora, as produtoras, a fotógrafa, a maior parte das pessoas que constroem a atividade, né? O evento literário, e eu imagino que eu vou ter mais espaço para falar sobre a importância do evento literário. O evento literário ele tem a responsabilidade de recomendar aquele texto que vai ser lido, o texto que circula e como circula, e que voz literária ela é legitimada para estar ou não estar nos espaços. Então, a gente traz com o nosso trabalho, e é um trabalho que vem crescendo, e cada vez mais a gente já tem mais de 15 mil pessoas
estimadas como público das nossas atividades. Se a gente pensar numa perspectiva de público para mulheres negras, isso é um número significativo, né? E eu ainda não tenho mais números porque eu estou em fase de realização dessa tese de doutorado. É bom também registrar, Carla, que esse é um trabalho que ele também hoje é fruto de um trabalho acadêmico realizado por mim na Universidade Federal da Bahia, no programa de Literatura e Cultura, e essa pesquisa ela vai trazer muito mais informações de como esse evento literário, ele de fato é um espaço de resistência e de produção de saberes e de afetos para todas as pessoas presentes, protagonizados por mulheres negras. É muita potência, é isso aí. Sonho que se sonha junto é realidade, reconstruindo, portanto, todo o imaginário de intelectualidade. Bom, tem mais perguntas para a professora e pesquisadora Deise Sacramento. Agora é o momento de falar com Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Olá, Pedro. Oi, Vânia. Oi, meus cumprimentos a você, ao pessoal de casa que nos assiste, aos meus colegas de mercado. É Deise que hoje conversa com a gente no programa. Vou trazer alguns dados tristes, né? Mas desde janeiro de 2019, o governo de Jair Bolsonaro, né? Até setembro de 2022, esses dados, né? O número de pessoas que vivem em extrema pobreza aumentou em 10 milhões. Em dezembro de 2018, eram 39 milhões de brasileiros nessa condição. Essas pessoas, elas vivem em condições de situação vulnerável com relação à alimentação, moradia, saneamento básico, entre outros fatores. Consequentemente, essas pessoas também não têm a garantia do acesso à educação, né? E no programa anterior do Giro Nordeste, a gente conversou com a Milena Brito, que é curadora da FLIP 2022, e ela homenageia a Maria, que foi a primeira escritora negra do Brasil. Para quem não sabe, ela chegou a fundar um barracão dedicado à alfabetização de crianças pobres, e tudo de forma gratuita, né? Eu queria saber de você, da sua experiência através da Diálogos Insubmissos, também das vivências que você tem tido com as mulheres, com as escritoras, né? Tudo porque eu queria saber, assim, se você poderia apontar iniciativas similares à da Maria Firmina que viabilizam o acesso à leitura, né, por parte de pessoas negras, principalmente, né, que são as mais afetadas, que vivem até a extrema condição de pobreza, né, de vulnerabilidade. Você conhece projetos que viabilizam esse acesso à leitura dessas pessoas? E você poderia citar algumas, quem sabe, para a gente poder buscar, conhecer mais, quem sabe até contribuir de alguma forma também. Obrigada, Pedro, pela pergunta. Mandar um abraço para Sergipe, o público que nos ouve aí. Pedro, eu queria te responder lendo um pequeno trecho, que eu acho que a literatura pode te dar essa resposta e dar uma resposta também para o público que nos ouve. Pode ser? Vamos lá. Eu vou ler um diário de Carolina Maria de Jesus, do dia 10 de maio. Eu vou ler esse trecho e aí depois eu faço o comentário e trago as iniciativas que trabalham nessa perspectiva do fomento à leitura. Carolina diz: fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu não teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Ademar de Barros, agora falar para mim que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Esse trecho do diário de Carolina Maria de Jesus, de Quarto Desejo, uma publicação da década de 60, né? É um livro que marca a história, né, da literatura no Brasil ao ela denunciar o contexto em que vivia
a população brasileira num cenário que era vendido para o mundo, que esquecia e deixava de lado a fome. Eu trago esse trecho de Carolina, Pedro, porque ele me leva a um lugar de pensar o momento, inclusive, de agora, né? Em que nós vivenciamos, nos últimos 4 anos, com o governo de Jair Bolsonaro, o ataque a diversos equipamentos culturais, né? Em que muito do nosso trabalho foi realizado com diversos impedimentos de cunho político, né? E isso diz respeito ao medo que o fascismo tem dos artistas. O fascismo teme a arte. E por que ele teme a arte? Ele teme a arte porque, assim como a Carolina Maria de Jesus conta para a gente sobre quem de fato tem direito, né, ao poder de gerenciar o país, é que as histórias das mulheres negras, a literatura das mulheres negras tem tido o compromisso de contar outras narrativas sobre a história desse país, que nos colocou em um lugar de invisibilidade, um lugar de não produção escrita, quando você evidencia, né, a grande homenageada, ainda que eu considere tardiamente essa homenagem, né, a primeira mulher negra a ser homenageada na Festa Literária Internacional de Paraty, e que, infelizmente, lamento que nós não estaremos com a Casa Insubmissa de Mulheres Negras, que eu falo um pouco mais à frente sobre essa experiência esse ano. Essas mulheres estão, cada uma ao seu tempo, dentro das disputas de narrativa, mesmo que sem a visibilidade sobre os seus escritos, evidenciando que o país vivencia outras histórias. Nós não estamos trazendo histórias que contam verdades absolutas, são as nossas perspectivas de país e de histórias, né? Então, dentro desse compromisso, tem algumas iniciativas aqui na Bahia, e sobretudo aqui na Bahia, e eu falava, recentemente nós participamos da Festa Literária Internacional de Cachoeira, né? Do quanto o Nordeste cada vez mais precisa conhecer ainda mais o Nordeste. Eu vou evidenciar geopoliticamente falando, o quanto é importante evidenciar o nosso trabalho enquanto região, inclusive diante dos resultados de eleição que demonstram o quanto nós somos engajados politicamente com os direitos humanos, com a liberdade e direito da diversidade de um povo que é tão múltiplo como o povo brasileiro, evidenciar algumas das iniciativas baianas que são muito próximas de nós, né? Tem o Lendo Mulheres Negras, que é uma iniciativa de mulheres negras, né? Evelyn Sacramento, que inclusive esteve conosco, a Evelyn Sacramento e a Adriele, que são responsáveis pelo Lendo Mulheres Negras, que é uma iniciativa aqui de Salvador e que realiza encontros pontuais para reflexões sobre obras de mulheres negras, aberto ao público, gratuito, né? E as redes sociais delas têm muito desse material. Elas também se configuraram enquanto uma editora. Uma leitora negra, né? Ela tem uma página no Instagram, uma iniciativa de fomento à leitura nas redes sociais, que, Pedro, para nós, eu tenho costumado dizer que em terra de algoritmo, o like é rei, né? Então, o trabalho e a contribuição do trabalho das ativistas na internet para a produção de conteúdo em literatura também precisa ser respeitado e visibilizado, né? E tem, assim, uma iniciativa que é, assim, um chamego do Diálogos Insubmissos, que é o Slam das Minas Bahia. Nós somos parceiras do Slam das Minas, que no mesmo ano surgiu com a organização de uma cena de mulheres que competem nos slams na Bahia, com diversos nomes, com projeção nacional, como Rol Cerqueira, Nega Faia, e as mulheres também, mulheres negras jovens, né, que é um outro lugar que também é importante de evocar, que mulheres negras jovens também escrevem, e que esse lugar etário traz para a gente já outras perspectivas da juventude negra e das mulheres negras jovens a respeito das circunstâncias, né, em que a gente se encontra no país. Então, assim, essas são algumas das iniciativas, né? Existem muitas outras, mas essas, e sobretudo o Slam das Minas, né, são, assim, as iniciativas muito proeminentes aqui no Estado.
Tá aí. Obrigada mais uma vez, Deise. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas ou comentários é Giro Nordeste. E vamos à participação de Estela Mari Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Deise, você falou aí em Carolina Maria de Jesus e falou também no livro, né, que a consagrou, Quarto de Despejo. Eu vou aproveitar essa deixa aí que você deu para te fazer, então, uma pergunta em duas pontas. A primeira ponta é a importância de Carolina Maria de Jesus para a quebra de paradigmas na produção literária brasileira. E a outra ponta é que dimensão política você dá ao trabalho desenvolvido na plataforma Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras e, para além da literatura, o que esse trabalho tem a ver com democracia. Obrigada, Estela, pela pergunta, pela oportunidade de estar falando também com o público de Recife, de Pernambuco, um estado muito querido. Carolina, Estela e público que nos ouve, ela é uma das grandes escritoras insubmissas do Brasil, né? A quebra de paradigma está desde a forma como ela escreve, como ela enuncia, e sobre as temáticas que são abordadas dentro do seu texto e que, dentro do que eu entendo como escrevivência, que é um conceito teórico cunhado pela pesquisadora e professora, a escritora Conceição Evaristo, ela nos traz a vivacidade da experiência da vida de uma pessoa negra para o texto literário. E isso desconstruindo o lugar tanto da nossa não possibilidade de dizer de si, né? O ato de escrever é um ato de coragem, disse Dias da Silva em uma das suas obras sobre, né, a africanidade e relações raciais, sobre políticas do livro, né? O ato de escrever, ele é um ato de coragem. E Carolina, como uma escritora que tinha um projeto, né, de carreira, ela evidencia isso ao conseguir se tornar uma das escritoras mais lidas no mundo, mesmo que o racismo tivesse sido um grande impedimento para que ela circulasse no próprio país. Ela se consagra como uma escritora que nos mostra ao mundo com outras formas de lidar com a linguagem, com uma forma, com a temática, né? E já trazendo essa dimensão da nossa ação para pensar a democracia, a literatura, Estela, ela nos é também um campo artístico de direito. Nós temos o direito de construir, inclusive para as subjetividades das pessoas negras que vivenciam a experiência do racismo no Brasil, a oportunidade de outros lugares de fala, de outras formas de representação das nossas existências negras. E esse lugar de reivindicar o nosso protagonismo, ele é também para valorizar o nosso trabalho, mas é também para dizer a pessoas que não nos leem ou não nos conhecem o quanto elas perdem, né, em não abarcar outras possibilidades de escrita e de produção literária. Obrigada, Deise. Seguimos com o Giro. Quero chamar a Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Vânia, colegas de bancada, nossos abraços aqui da UFRN, do Rio Grande do Norte. Nossa convidada, Deise, qual é a sua expectativa em relação ao novo governo recém-eleito, né? Em relação à cultura, sobretudo à literatura, mas também aos incentivos culturais, né? Que a gente tem visto aí um desmonte muito grande nesse setor e muitas acusações sem fundamentos, né? Como também em prol da igualdade de direitos e de gêneros. Qual é a sua expectativa a partir de 2023? Obrigada, Paiva, pela pergunta. Mandar um abraço também para o Rio Grande do Norte, o povo que nos ouve daí. Diante do que nós vivemos nos últimos 4 anos, eu acho que a esperança é o que nos mobiliza, né, para pensar que
as expectativas com a eleição democráticas do presidente Lula nas últimas eleições e as expectativas com relação, sobretudo, ao campo cultural, né, que vivenciou uma era de violências e de ataques, né, aos subsídios, às possibilidades de realização, de acesso aos editais de fomento à cultura. As minhas expectativas, elas são esperançosas, sim. Agora, elas são esperançosas, Paiva, de um ponto de vista em que a gente sabe que os últimos anos de sucateamento, eles não se resolvem imediatamente, né? Mas a aprovação, a liberação imediata, né, dos editais, do campo da cultura e, sobretudo, né, o fortalecimento de ações culturais periféricas, de pessoas negras, visto a experiência da Bahia com a nossa organização da Lei Aldir Blanc na Bahia contou com cotas raciais. Então, pensar que as pessoas negras precisam, né, do direito às cotas raciais regulamentadas no Estatuto da Igualdade Racial como um direito das pessoas negras, e isso fez uma grande diferença de que nós pudéssemos ter o acesso, né, inclusive de condições de competição, né, às regras dos editais das pessoas negras, que são iguais para todo mundo, mas a cota, ela assegura que esse abismo, né, que o racismo, e que foi, inclusive, intensificado com o processo da pandemia, isso tenha, né, as nossas expectativas é de que isso venha a ser reparado. Então, me alegra muito, né, pensar que nós teremos de volta o Ministério da Cultura, né, e pensar que essas políticas, elas também vão chegar para a gente que está aqui na prática e na labuta da literatura no dia a dia. Muito obrigada. Temos mais perguntas para a professora e pesquisadora Deise Sacramento, idealizadora da plataforma literária Diálogos Insubmissos. Vamos à participação de Ivna Souto, da Empresa Paraibana de Comunicação. Eu cumprimento a bancada, os colegas jornalistas, cumprimento Deise, parabenizo pelo projeto tão importante. E aí você citou Conceição Evaristo e você citou Carolina Maria de Jesus. E aí, por tanto tempo, a escrita, a leitura foram negados a pessoas negras, e mesmo quando pessoas negras começaram a ter acesso, mulheres negras tiveram mais dificuldade de ter esse acesso. E aí, mais do que falar sobre o acesso à leitura que existe hoje, eu imagino que um grande reconhecimento seria ter mulheres negras na Academia Brasileira de Letras. E por que não tem? Conceição Evaristo, escritora reconhecidíssima, com todas as credenciais para estar lá, não está na Academia Brasileira de Letras. Mesmo entre homens negros escritores, apenas 3 estão lá em 125 anos de Academia Brasileira. Como explicar isso, se não pelo racismo que existe no Brasil e está muito forte? Obrigada, Ivna, pela pergunta. Um abraço aí para você, da Paraíba, para todo mundo que nos ouve. Ivna, tem uma questão, uma curiosidade importante. O Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras foi responsável pelo abaixo-assinado mobilizado no ano em que Conceição Evaristo se candidatou à cadeira da Academia Brasileira de Letras, com 22 mil assinaturas recolhidas no país inteiro. E, assim como diversas organizações artísticas no Brasil, a Academia Brasileira de Letras, ela negou-se, né, inclusive, a atender esse lugar da diversidade, aclamado por um público extremamente diverso. Nós tivemos assinaturas de diversos lugares do país, diversas personalidades importantíssimas do campo da literatura assinaram esse abaixo-assinado, e ignorar esse lugar, e após esse pleito existirem outras nomeações e a de Conceição Evaristo ser negligenciada assim, uma faceta escancarada da maneira como o racismo se estrutura para pensar, inclusive, o lugar das mulheres negras do Brasil, que inclusive é o maior contingente populacional do país, né? Nós somos 27,5% da população, e esse lugar, essa ausência
ela versa sobre uma realidade que para as mulheres negras está em diversos espaços, né? Nós não estamos nos parlamentos, nós não estamos em diversos espaços de poder. Então, a ausência de uma mulher negra naquele lugar, né? E em diversos outros lugares, né? Em diversos espaços e organizações artísticas no país, só evidencia o quanto o racismo, ele se reorganiza enquanto tecnologia de opressão no decorrer dos tempos e nos retira a possibilidade de estar nos espaços e de trazer as nossas contribuições artísticas para o público, né? Então, isso é de um lugar também de uma violência muito grande, de nós não podermos ter a nossa representação dentro daquele lugar. Tá aí, fala importante, poderosa para a gente refletir, hein? A ausência também diz muito sobre racismo estrutural. Obrigada, Deise, mais uma vez. E para fechar essa rodada, vamos falar com Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Bom, olá. Eu vou pedir aos meus amigos de bancada para incluir um convidado na pergunta. Eu pedi para o Emanuel Pascoal, que é jornalista e é estudante do curso de licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros aqui do Maranhão, da Universidade Federal. Eu pedi para que ele fizesse a pergunta e que eu o representasse aqui. Eu achei que o lugar de fala traria uma legitimidade muito maior. E daí a pergunta que ele me enviou e que eu estou representando aqui é a seguinte: existe uma seleção natural em livrarias a partir da publicação da lista dos mais vendidos, o que já limita, segundo ele, a liberdade de escolha. Algumas vezes a bolha é furada, e ele cita o caso da Djamila Ribeiro, da Chimamanda Adichie, mas o que pode ser feito para incluir obras antirracistas de maneira fluida em livrarias ou mesmo em bibliotecas públicas, para romper com o discurso hegemônico, cis, hétero, branco e patriarcal. Obrigado, gente, pelo espaço aqui. A pergunta do Emanuel Pascoal. Obrigada, Marcos. Boa noite. Obrigada pela pergunta. Saudar esse povo maravilhoso do Maranhão. E agradecer a pergunta de Emanuel. Emanuel, eu respondo a sua pergunta com um questionamento. Quantas autoras negras vocês têm lido? Quantas autoras negras estão nas estantes das suas casas? O fomento e o acesso ao livro das mulheres negras é uma das nossas premissas dentro do nosso trabalho. Então, nós estamos, a todo momento, buscando com os eventos, com a participação nas festas literárias, levar o trabalho que já é consolidado, inclusive, com um histórico, né, de trabalho dessas mulheres, de pesquisa e desse trabalho, da construção desse trabalho artístico em todo lugar que a gente vai. Então, essa é uma das questões, né? E tem uma contribuição importante da pesquisadora, pensadora, feminista negra, Bell Hooks, em Intelectuais Negras, quando ela questiona a nossa ausência dentro do espaço universitário. E ela questiona que muitas vezes colegas, professoras e professores não negros não nos convidam para estar nas suas disciplinas, não nos usa como referência dentro das suas ementas nas universidades. Então, todas essas ações reunidas, tanto do ponto de vista individual como coletivo, elas são ações que visam a gente cada vez mais diminuir esse abismo do acesso do público ao nosso trabalho intelectual. Se nós pensarmos, por exemplo, Marcos, a condição da produção intelectual de mulheres negras no Nordeste, e essa é uma experiência que foi realizada por nós com a nossa publicação do nosso primeiro livro, que é o Insubmissão Intelectual de Mulheres Negras Nordestinas. É uma reunião de 9 ensaios de mulheres negras para pensar a pandemia e como a pandemia afetou, né, a vida das pessoas negras. Essa coletânea, essa iniciativa é uma das iniciativas que busca
de alguma forma, visibilizar o trabalho e a produção intelectual de mulheres negras que não estão na grande cena do mercado editorial. E eu considero que essa é uma trama muito perigosa, de que nós tenhamos pouquíssimos nomes de pessoas que são negras, né, sendo valorizados, enquanto outras mulheres negras não têm um trabalho visibilizado. É como se, em uma das entrevistas que Conceição Evaristo concedeu nos últimos tempos, ela fala, né, que ela questiona o fato de que ela esteja no lugar onde ela está e que outras mulheres que escrevem contemporâneas a ela não tenham estado ainda nesse lugar de visibilidade. E, gente, estar num lugar de visibilidade é também um lugar que nos é caro, pensando o processo de monetização do trabalho da artista negra. A escritora negra, ela é uma trabalhadora, né? Ela tem um trabalho, e esse trabalho ele tem um valor, né? Ele demanda tempo, ele demanda estrutura, ele demanda uma organização da vida que não é somente com parceria, não é somente com permuta que a gente resolve. E muitas dessas mulheres também, Marcos, já para encerrar a pergunta, elas têm um comprometimento com o trabalho e a presença nas escolas, mesmo sem a estrutura ideal de participação, de remuneração, da própria organização do evento, mas a gente vem com diálogos buscando fomentar um outro lugar que seja um lugar respeitoso, de visibilidade e de consagração de um lugar da artista enquanto uma trabalhadora, né? Sim, é um trabalho. É importante que se lembre, né? Não é filantropia, não é só hobby, embora se faça com muito prazer. Obrigada mais uma vez. Essa entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para a professora e pesquisadora Deise Sacramento, idealizadora da plataforma literária Diálogos Insubmissos. Bom, essa pergunta vai ainda nessa mesma direção da pergunta do Emanuel Pascoal, e existem, né, mais de 30 milhões de pessoas que estão passando fome porque não têm dinheiro para comprar comida. Muitos não compram livros justamente porque não conseguem. O que deveria ser feito para facilitar o acesso ao livro no Brasil? Essa pergunta parece um pouco, mas ainda é diferente, porque quais são as políticas que a gente pode pensar para baratear, para distribuir mais, ou seja, para que essa produção em massa chegue de fato aos estudantes? E aí eu também complemento com a provocação de você, em sala de aula, como professora, como é que percebe a educação, como é que a gente pode caminhar junto e fazer pontes para que a educação também favoreça maiores interesses pela leitura. Obrigada, Vânia, pela pergunta. Pensar o acesso à leitura, o acesso ao livro, é pensar políticas públicas, né, de acesso, inclusive das pequenas editoras, que geralmente são as editoras que estão comprometidas, e a gente tem diversos exemplos baianos de editoras negras que estão comprometidas com a publicação, né, mesmo com os problemas que nós enfrentamos para a circulação das obras. Então, a gente tem alguns toques negros, a gente tem a editora Andarilha, a gente tem a editora Diálogos Insubmissos, e essas editoras, assim como outras editoras independentes, editoras menores, vivenciam uma experiência, sobretudo no contexto da pandemia, em que a matéria-prima do livro, que é o papel, aumentou muito o preço, bem como, né, os aumentos dos impostos do papel no governo Bolsonaro, que superam, né, as expectativas orçamentárias de se fazer um livro dos últimos 4 anos, em que a gente vem acompanhando esse trabalho com Diálogos Insubmissos. É importante frisar que as políticas e editais que favorecem a publicação, que favorecem, inclusive, o trabalho das editoras, e aí eu queria visibilizar uma ação que aconteceu muito recentemente com a gente, né? Nós estivemos o Diálogos Insubmissos com um dos nossos produtos, que é a Casa Insubmissa de Mulheres Negras, na Flica, em parceria com a Fundação Cultural do Estado da Bahia, e essa iniciativa em Cachoeira teve como intuito visibilizar
as produções literárias, né, os trabalhos literários durante o processo da pandemia e que foram contempladas com a Lei Aldir Blanc. Então, a gente teve lá uma série de atividades que demonstraram que o incentivo público para a organização e realização das atividades é fundamental para que a gente tenha cada vez mais processos de publicação, né, e de também circulação das obras, né? Então, pensar esse lugar da publicação e da circulação é levar em consideração que as políticas públicas voltadas para o livro, para a leitura, para o letramento e também pensando as ações. Eu, enquanto professora, e que já estive também no lugar de gestão escolar, o quanto as obras, né, que são escolhidas para estarem na escola, elas são oportunidades de acesso ao livro e um clamor que nós, professores da rede pública da Bahia, vivenciamos a questão das bibliotecas escolares, né? O fortalecimento das bibliotecas escolares, as condições em que esse espaço de leitura eles estão colocados, são formas, e eu estou dizendo aqui, gente, de forma ainda muito iniciática, existem muito mais iniciativas que podem e devem ser feitas e que a gente tem expectativas com o novo governo de dar conta e de iniciar esse processo de cada vez mais o fortalecimento tanto das editoras, o fortalecimento do Programa Nacional do Livro Didático, com a presença dos livros de pessoas negras, indígenas e de outros pertencimentos raciais sendo escolhidos na escola como oportunidades de letramento e de presença de outros textos na escola. Tá aí, muito bem. Obrigada, Deise. Temos mais perguntas. Vamos chamar novamente Carla Soraya, da TV Ceará. Lá vou eu com mais duas perguntas. Deise, vocês já citaram aqui a Conceição Evaristo, que inclusive já foi entrevistada por nós também entrevistamos a Preta Ferreira, a Catarina Jesus foi citada por você, mas eu queria que você desse aí o caminho das pedras para quem quer começar a conhecer, quem não está, por exemplo, aí na Bahia, que pode estar mais perto do projeto de vocês, de toda essa discussão, onde buscar narrativas negras que possam ajudar numa educação antirracista, né, como já foi até questionado aqui, e eu gostaria de saber se, por exemplo, universidades ligadas à afrodescendência, aqui no estado do Ceará, a gente tem a Unilab, eu vou ter que ler porque o nome é grande, a Universidade da Integração Interracial da Lusofonia Afro-Brasileira. Ela fica aqui em Redenção, que é um local marcante para a gente chama de local da liberdade, porque foi onde os escravos foram libertados antes mesmo da Lei Áurea, então para o cearense tem um significado maior. Mas assim, como é que é a integração de vocês com outras universidades que possam trabalhar melhor essa questão, principalmente ligadas à afrodescendência? Obrigada, Carla, pela pergunta. Eu sou vinculada a um programa de pesquisa na universidade pública, né? Estou realizando esse trabalho de doutoramento e sou professora de uma instituição pública federal de educação, na educação básica, que venho dentro do meu escopo, né? Do meu espaço, buscando sempre estar trazendo intelectuais negras e pensadoras negras para as nossas ações institucionais. E enquanto diálogos insubmissos, nós estamos com uma produção muito vasta de conteúdo nas redes sociais. Já há diversas outras iniciativas, além de nós, que estão também nesse lugar de criação de conteúdo, né? E esse conteúdo, eu volto a repetir, o processo de virtualização das atividades culturais, em virtude do isolamento, nos trouxe o desafio
de produzir conteúdo nas redes sociais, de produzir conteúdo na internet, cada vez mais acessível. Então, o que eu indico é que se busquem essas organizações dentro de cada um dos estados, que se busquem articulações dessas organizações, inclusive para além da universidade, né? Existem formas de ação e de militância, de ativismo literário que não estão nas universidades, estão estão nas ruas, a exemplo do Islã, das Minas, por exemplo, né, que é uma organização que eu já citei aqui, que tem um trabalho belíssimo, né? Elas, inclusive, acabaram, né? Eu estou num momento bem feliz, porque elas acabaram de fazer, inclusive, uma publicação via edital, Ancestralitura, Poesia com Mel e Dendê. É uma reunião de 10 escritoras negras de slams aqui da Bahia, e elas estão fazendo, né, esse trabalho de valorização da literatura para pensar também que estamos nas ruas, estamos publicando livros, estamos nas universidades, então pensar também que esse lugar de onde nós estamos é muito diverso. Deixa eu só fazer uma correçãozinha, porque eu falei que era a Universidade de Integração Carla, Internacional. 1 minuto, Carla. Integração Internacional. Eu quero só pedir perdão ao pessoal da Unilab. Deise, você conseguiu entender a pergunta de Carla? O áudio ficou confuso. Você pode repetir, por favor, Carla? Alô? Não, eu só estava fazendo uma correção, porque eu li o nome errado da Unilab. Na verdade, Unilab é Universidade da Integração Internacional, eu falei interracial, da Lusofonia Afro-Brasileira. Era só para fazer essa correção. Ok. Bom, obrigada, Deise, obrigada, Carla. Temos mais perguntas. Vamos falar novamente com Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Deise, eu queria saber das suas experiências, dos seus aprendizados, conquistas e até mesmo momentos tristes, né, que você viveu ao longo da sua vida. Quais escritoras negras e escritores negros também, né, que de alguma forma marcaram a sua vida, tipo, te inspiraram, te deram mais força em alguns momentos da sua vida, porque assim, aliás, que esses escritores tem as suas histórias, inclusive, invisibilizadas, né? Porque na outra rodada você falava, né? Na outra rodada de perguntas, você falava que muitas dessas escritoras seguem assim, sem espaço, sem serem divulgadas. E aqui mesmo no programa, em outras edições, eu já citei em alguns momentos a história citei a Beatriz Nascimento, né? Que era uma militante que daqui do estado de Sergipe, inclusive, que saiu daqui do estado, lutou fora e foi assassinada após defender a amiga que sofria violência do marido e tudo mais. E ela teve a sua história invisibilizada, né? Ela não foi divulgada, nada, ninguém falava sobre ela. E ela se tornou conhecida, a história dela, a partir de escritoras que falaram sobre ela ao longo do tempo. Uma delas é a Aline Schwartz, que escreveu um livro e cita ela, inclusive, também nessa obra. Então, eu queria que você citasse assim, escritores, assim, falasse de que formas eles te inspiraram, te encorajaram, e escritores, de preferência, que não tiveram esse espaço, né? Tiveram essa história apagada ao longo do tempo, mas que agora estão sendo resgatadas, né? Obrigada, Pedro, pela pergunta. Eu fui uma criança, eu sou filha de Dona Angélica Maria aí do Sacramento, que deve estar ouvindo a gente. Um beijo, minha mãe. Minha mãe trabalhava numa grande editora aqui em Salvador. E eu fui uma criança que tive acesso desde muito cedo a livros. E, sobretudo, os gibis, né? Eu era muito interessada nesse tipo de leitura. Só que essas leituras eu lia muito autores que não eram autores negros. Eu fui uma criança que tive uma infância permeada pela leitura de autores brancos. E eu lia vorazmente esses textos, mas sempre me questionava por que aquelas histórias eram tão diferentes da história da minha vida, da história das pessoas que eram próximas a mim e que eram pessoas negras, né? Então, eu passo toda a minha vida sendo uma leitora curiosa por entender
onde nós estávamos nessa literatura desde muito cedo. Eu escolhi ser professora desde a minha do primeiro vestibular prestado. Eu sou professora há 20 anos, por escolha, e é quando eu entro na universidade, e esse é um aspecto que Bell Hooks também traz para a gente lá em Intelectuais Negras, né? Quando um professor, uma professora nos chama a atenção a pensar sobre esse lugar racial, e eu tive isso com o professor Nelson Maca, que também é um escritor hoje residente do Instituto Sacatá, e o professor Nelson Maca foi a primeira pessoa que me levou a refletir sobre o meu lugar enquanto uma pessoa negra. Ele foi o meu único professor negro, né, na universidade, enquanto graduanda em letras, e foi também quem me apresentou outros textos, né, de autores negros, como Machado de Assis, Lima Barreto, Luiz Gama, e das autoras negras, Conceição Evaristo, Miriam Alves, Lívia Natália. Todas essas mulheres eu só tive acesso na universidade. Então, se a gente para pensar no abismo que teve a minha formação enquanto uma pessoa negra, para acessar representações literárias que fossem do universo de pessoas negras, de mulheres negras, isso é extremamente violento, né? E esse é um aspecto que também sempre me mobilizou muito enquanto docente, de pensar o texto das pessoas negras dentro da sala de aula. Então, a prova didática, a exemplo do que acabou de acontecer aqui no estado da Bahia, em que a professora e pesquisadora Lívia Natália teve um dos seus poemas integrando a prova de concurso de professores do estado da Bahia. Isso é extremamente significativo, de poder ter a autoria, né, de uma professora negra no estado da Bahia, uma autora consagrada dentro de uma prova, e a gente fica tentando, né, enquanto docente, fazer essas estratégias de visibilidade. E também, Pedro, é muito importante citar que, para nós, mulheres negras, feministas negras, as políticas de citação, elas são uma forma de sobrevivência. E essas estratégias essa estratégia de sobrevivência nos é muito clara na universidade, nesse momento em que eu falo e dialogo com outras mulheres negras, porque o meu discurso, a minha história, ela é vivida por mim, mas ela é tecida por uma rede de outras mulheres que também enxergam e escrevem a história desse país. Então, eu tenho estado cada vez mais feliz com cada vez mais mulheres podendo assumir-se enquanto escritoras e estarem publicando, né, os seus livros. A editora Diálogos Insubmissos, inclusive, tem uma série de publicações, além do Insubmissão Intelectual, que foi feita em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. E só para complementar, é importante destacar que as parcerias para a publicação, elas são importantíssimas. Essa publicação é uma publicação que é um livro que ele é colorido, ele tem uma identidade visual com personagens, né, que são negras e negros, tem vários símbolos da região Nordeste. Então, a gente não faz livro também como pessoas não negras fazem, né? A gente tem um compromisso estético que ele está na escrita, mas que ele está também na qualidade, no tamanho da letra, né, no tipo de imagem que vai estar veiculada no livro. Porque o racismo no livro didático, ele também reforça, né? Durante muitos anos, como questionou a professora Nacélia Silva, que é uma pesquisadora que se debruçou sobre o livro didático e as representações das pessoas negras no livro didático, e que denunciam que para as crianças, sobretudo as crianças e adolescentes, o quanto é violento esse lugar dessa representação. Então, a editora também assume esse compromisso, né, de poder trazer essa representação também para essa identidade visual do livro, né? O livro, ele é feito pelo texto, pelo contexto, pelas imagens, pelas cores, pela forma, né, como ele vai se apresentar no mundo enquanto livro. Tá aí. Pelo texto, pelo contexto, pela identidade visual também. Obrigada, professora. Seguimos com o Giro Nordeste, com a pesquisadora Deise Sacramento. Vamos a mais uma participação de Estela Mari Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Deise, a gente sabe que o Brasil, de uns anos para cá, tem vivido uma atmosfera fascista, uma atmosfera pesada.
os casos de racismo têm se multiplicado, né? Casos de muita violência, inclusive. A experiência de vocês, a experiência de diálogos insubmissos de mulheres negras, ela nasceu e é desenvolvida na Bahia. A Bahia é o estado, se não o estado, de maior número de pessoas autodeclaradas pretas e pobres, se não for o estado com esse número lá no topo do pódio, está entre os estados que mais se declaram de pessoas pretas e pardas. A minha pergunta para você é se o fato da experiência Diálogos Insubmissos estar sediada na Bahia, se isso foi um facilitador para o desenvolvimento do projeto e para o sucesso, para a aceitação do projeto. Obrigada, Estela, pela pergunta. De alguma forma, eu vou trazer um exemplo, né? A gente teve aqui no ano passado, tem mais ou menos um ano, né? Uma professora do Tales de Azevedo, que ela foi extremamente violentada por utilizar uma obra de Conceição Evaristo em sala de aula. E esse foi um caso que repercutiu bastante, que a professora, ela foi... os atos contra ela, né, diante do uso e do questionamento que foi feito sobre o uso da obra de Conceição Evaristo na escola, isso evidencia como nós vivemos uma atmosfera extremamente violenta com as pessoas negras e com a produção intelectual das pessoas negras, né? Esse é um dos exemplos, e existem diversos outros que, na verdade, eles mostram que o fato de nós estarmos num estado, né, onde existe um grande número, né, a maioria das pessoas são negras, isso não nos tira o lugar de vivenciar experiências de violência racial, de genocídio da população negra. E aí eu trago já... Estela, dentro da minha resposta, alguns trabalhos que são trabalhos situados aqui na Bahia e que eles dizem respeito ao combate a essas práticas de violência desse contingente populacional. Então, por exemplo, a professora doutora Denise Carrascosa tem há 12 anos um projeto de remissão de pena para mulheres negras no Complexo Feminino aqui em Salvador, e esse é um trabalho importantíssimo porque... Quando se pensa na população carcerária brasileira, se pensa em um processo contínuo e perpétuo de aprisionamento das pessoas negras. E a professora desenvolve um trabalho seríssimo dentro do presídio, né? Ela que também é responsável por um outro trabalho muito importante nesse combate violento contra a nossa existência, porque pensar o nosso trabalho artístico, né? E a violência que esse trabalho recebe é uma forma de pensar, a gente precisa pensar formas de sobrevivência para o nosso trabalho, que é o trabalho que ela desenvolve com o Traduzindo o Atlântico Negro, que nos possibilita, junto a um grupo de pesquisa da Universidade Federal da Bahia, que tem lá a presença de uma das pesquisadoras que fazem parte do Diálogos, que é a Yala Tude, que é o trabalho das tradutoras negras, né, que nos possibilita essa possibilidade de dialogar com outros trabalhos artísticos que não estão no nosso idioma, né? A gente pode também visibilizar, e eu estou trazendo aqui, Estela, uma série de nomes que estão ligados a um histórico de trabalho e de ativismo no campo da literatura que está sendo mencionado por mim, mas que precisa ser evidenciado por todo mundo, porque essas mulheres estão construindo dentro do campo da literatura formas de emancipação, de liberdade, né? E eu destaco também o trabalho da pesquisadora Maiana Rocha, que fez um trabalho de pesquisa com uma menção honrosa da CAPES, né? Espero que Maiana esteja aí me ouvindo, a pesquisadora negra da Universidade Federal da Bahia, que pesquisou, por exemplo, o trabalho de mulheres sapatonas pretas e cartografou esse trabalho, né? Então, a gente precisa também entender que essa dinâmica e esse jogo que o racismo, né, nos coloca dentro do campo literário, ele tem encontrado
diversas frentes, né, e diversas formas de enfrentamento a esse racismo sistêmico, né, que nós vivenciamos. Que maravilha, quanta potência, quantas mulheres maravilhosas fazendo tantos projetos. Aproveito também para deixar meu salve à professora Denise Carrascosa, que inclusive, Deise, está com um trabalho recente, aí tem aí um sarau que eles estão promovendo, organizando e estarão na Flip, viu? Bom, é isso. Obrigada mais uma vez. O Giro Nordeste de hoje está terminando. Eu me despeço agradecendo a todos os colegas de bancada, a Carla Soraya, da TV Ceará, a Pedro Nascimento, da TV Aperipê em Sergipe, Estela Mari Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Ivna Souto, da Empresa Paraibana de Comunicação e Marco Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Agradeço especialmente a presença da nossa convidada e professora pesquisadora Deise Sacramento, idealizadora da plataforma literária Diálogos Insubmissos e doutoranda em Literatura e Cultura pelo Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Muitíssimo obrigada. Um beijo grande. Obrigada também, Vânia, e aproveitar para pedir ao público que nos ouve, sobretudo nosso público nordestino, que siga a gente nas redes sociais, @Diálogos Insubmissos, @Editora Diálogos Insubmissos, e que cada vez mais, assim como nos disse a professora Christian Salles em um dos primeiros eventos do Diálogos Insubmissos, entendam que a insubmissão para pessoas negras é um ato de sobrevivência. Muito obrigada. Muito bem, um beijo grande. Obrigada ao público. Até semana que vem, minha gente. Nossa convidada é Dalzira Maria Aparecida, personalidade do Movimento Negro. Até lá, hein?